Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje é sexta-feira, dia 12 de março. Nós continuamos então esta caminhada quaresmal, meditando os encontros com Jesus, encontros que devem iluminar nossa vida, nossa trajetória, nossa busca de conversão. Sexta-feira da Quaresma é dia de penitência, dia de mais silêncio, de mais meditação. E nós somos convidados hoje a subir o Monte Tabor. É lá no alto da montanha que nós vamos fazer o nosso encontro de hoje. Junto com os apóstolos, vamos contemplar Jesus com Moisés e Elias. Que este encontro, então, nos inspire a verdadeiras transformações. Que Deus nos conceda esta graça. Façamos, então, a nossa oração para todos os dias da Quaresma. Deus de ternura e bondade, que viestes ao nosso encontro com gestos de amor e misericórdia, concedei-nos verdadeiro tempo de conversão, que ao meditar os encontros com Jesus narrados no Evangelho segundo Marcos, façamos verdadeiro encontro pessoal com Cristo, assumindo em nossas vidas suas palavras e ações como autênticos discípulos. Que o tempo da Quaresma nos prepare para vivermos como ressuscitados, promovendo a fraternidade e o diálogo em verdadeiro compromisso de amor, pois cremos que Cristo é nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Que sejamos um. Amém. O texto bíblico que nos inspira hoje é o capítulo 9 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 10. Vimos que o caminho de Jesus não é triunfalista, pois ele terá de enfrentar as forças que não aceitam o projeto do Pai que ele veio anunciar, liberdade e vida para todos. Contudo, a ação de Deus na história não caminha para o fracasso, e sim para a vitória. E neste momento é revelado a Pedro, Tiago e João o sinal dessa vitória de Deus sobre todos os projetos de morte, a transfiguração. Ela acontece sobre uma alta montanha, recordando o Monte Sinai, lugar das grandes revelações de Deus no Antigo Testamento. Marcos diz que as roupas de Jesus ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira do mundo as poderia alvejar. Essas vestes simbolizam a vida em plenitude. Jesus havia dito aos discípulos que iria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos,
pelos chefes, os sacerdotes e doutores da lei, e que deveria ser morto. Agora é mostrado que Deus Pai irá transformar a morte em vida, e vida plena. O poder de Deus é maior do que o poder daqueles que mataram Jesus, pois o nosso Deus é o Deus da vida e não da morte. O texto continua: apareceram-lhes Elias e Moisés, que conversavam com Jesus. Essas duas personagens são importantes porque representam o profetismo e a lei do Antigo Testamento. A conversa de Jesus com eles, embora não seja dito o que conversavam, indica que não há uma ruptura entre o projeto de Jesus e o projeto de Javé revelado no Antigo Testamento. Ao mesmo tempo, porém, mostra que Jesus inicia uma nova etapa, a última, em que o reino de Deus entrou de vez na história e caminha para a sua realização definitiva. A reação de Pedro diante da visão desconhece que se trata de um sinal da vitória. Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro já quer se instalar numa situação definitiva e gloriosa, fazer 3 tendas. Esqueceu-se completamente da repreensão que Jesus lhe fizera quando não queria aceitar que o Messias deveria sofrer e morrer, como nós vimos no dia de ontem. Continua ainda pensando nas coisas dos homens, isto é, com uma ideia triunfalista do seguimento de Jesus, acreditando que ser discípulo de Jesus é participar de sua glória sem realizar uma prática que provoca reações perigosas e até mortíferas. Diante da atitude de acomodação que Pedro demonstra, a cena seguinte faz com que ele e os outros discípulos se desinstalem. Então desceu uma nuvem e os cobriu com a sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. E de repente eles olharam em volta e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. A cena lembra de perto o batismo de Jesus e o que lá aconteceu. Jesus é chamado de Filho amado e, portanto, confirma de novo que ele é a presença de Deus no meio dos homens. No entanto, agora os discípulos são convidados a ouvir o que Jesus, o Filho de Deus, diz. É justamente tudo que Pedro havia esquecido, ao querer se instalar numa situação de triunfalismo, imaginando que a vitória surge de maneira mágica, sem necessidade do seguimento de Jesus na história, na vida concreta, hoje e aqui. E essa realidade aparece na figura humana de Jesus, que já havia chocado e escandalizado muita gente. No entanto, a incompreensão ainda perdura. Jesus precisa advertir os discípulos para que não digam nada antes da ressurreição, pois eles poderiam transmitir ainda uma ideia triunfalista de seu seguimento. Ainda mais, eles continuam não entendendo o que é a ressurreição. Tudo isso nos leva a refletir que nossas vitórias particulares, nossas experiências que têm sabor de eternidade, são de fato lampejos da vida em plenitude que Deus quer dar a todos. Contudo, não devemos nos acomodar em nossas glórias particulares e ainda precárias, porque enquanto existirem a exploração, a marginalização e a escravidão, o reino de Deus ainda não se instaurou definitivamente. E os discípulos de Jesus são convidados a voltar para essa realidade e continuar sua prática libertadora. Que nós possamos então hoje buscar esta verdadeira compreensão do mistério de Deus. A transfiguração é um convite a de fato nos transfigurarmos, buscarmos cada vez mais parecermos com Deus, deixar brilhar em nós a luz de Deus. Como é importante a questão da transfiguração. Uma pessoa transfigurada é aquela que brilha, é aquela que traz Deus em si. Não sejamos pessoas desfiguradas. Quando dizemos que alguém está desfigurado, nós vemos que a pessoa está transformada para pior. Alguém ficou doente, hospitalizado por muito tempo. Nós falamos, nossa, fulano está tão desfigurado. A sua figura ficou feia,
a aparência piorou. A transfiguração é melhorar a aparência, melhorar o ser. Nós somos chamados então a transfigurar, a cada dia nos parecermos e sermos de fato melhores. A transfiguração é luz interior que brilha para o mundo. Então que nós possamos cada dia melhorar mais, sermos fiéis discípulos e discípulas de Jesus. Que a nossa oração nesta sexta-feira quaresmal seja então: quero ouvir vossa palavra, ó Jesus, anunciar teu reino de amor. Escutai o meu filho amado, escutai o que ele diz. Escutemos o que Jesus diz e nossa vida vai se transformar. Escutemos o que Jesus diz e seremos verdadeiros anunciadores do reino de amor. Que Deus, fonte de amor e de bondade, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.